E o repórter Alberto Lima conversou com o promotor Kleber Valadares, que participou da operação Fruto Proibido realizada ontem e fez um balanço sobre o trabalho. Você acompanha a partir de agora na tela. 18 mandados de prisão foram expedidos para que fossem cumpridos, não só em Alagoas, mas também em outros estados brasileiros. Aqui em Maceió, 11 prisões foram efetuadas, 2 pessoas continuam foragidas. Como explica e faz um balanço a partir de agora o promotor Kleber Valadares. Foram cumpridos efetivamente 11 mandados de prisão aqui em Alagoas, alguns alvos, algumas pessoas que ainda estão sendo procuradas, estão foragidas. Ainda também houve o cumprimento de um mandado de prisão em São Paulo e em Goiás. Todos essas pessoas presas, elas estavam envolvidas na venda clandestina de aparelhos telefônicos sem as respectivas notas fiscais, ou seja, sem recolher impostos ao Estado e com isso gerando problemas à saúde, segurança e educação do Estado. Qual era a dinâmica? Como é que isso funcionava? As pessoas aqui de Alagoas recebiam aparelhos de Goiás, São Paulo. Por exemplo, o que nós pudemos verificar é que nesse ano, em fevereiro, um dos sujeitos presos, ele trazia 230 aparelhos telefônicos dentro do veículo de forma escondida. Isso foi interceptado. A partir daí, e também de uma outra apreensão que houve de cerca de 500 aparelhos vindos em avião, também subsidiaram o andamento das investigações. O que a gente pôde verificar é que muitas vezes não havia nota fiscal e quando havia, essa nota fiscal dizia respeito, por exemplo, a fone de ouvido e o valor de uma nota, por exemplo, de R$3.000, que na verdade era de uma carga de telefones de R$600.000. Então, tudo visando a enganar a fiscalização, enganar o Estado, o Ministério Público e a polícia. Promotor, aqui em Alagoas, com essas prisões que foram efetuadas, mais precisamente na capital, Maceió, essas pessoas se conheciam, eles formavam a quadrilha ou eles agiam de forma independente? Perfeitamente, formavam sim uma organização criminosa. O que nós pudemos verificar, seja por vários relatórios de inteligência, seja por outros instrumentos de investigação, é que havia diversos contatos, relações entre eles, também para gerar a liberação de mercadorias apreendidas ilegalmente, fazendo com que houvesse corrupção a agentes públicos. Esses agentes aqui, eles não vendiam apenas na capital e também no interior do estado, em outros estados também, até fora do país. Como é que isso saía daqui com uma nota fiscal nesse porte, falsa, e principalmente envolvendo os Correios? Primeiramente, havia toda uma logística, sendo que cada membro da organização criminosa ocupava uma determinada tarefa, tudo visando a sonegação do imposto, do ICMS, imposto estadual. Então havia aqueles que estocavam o aparelho nas suas residências, havia aqueles que eram responsáveis por colocar no mercado, aqueles que eram responsáveis por trazer de São Paulo e havia aqueles que mandavam inclusive por correio. A propaganda deles, via Instagram principalmente, era destinada a todo o Brasil e a remessa era feita pelos Correios, acreditando muito na impunidade, acreditando que não seriam pegos. A participação de agentes públicos? Sim, a participação, estamos ainda investigando esse envolvimento, mas houve sim facilitação na liberação de cargas para a chegada aqui em Alagoas. Qual é o prejuízo para o Estado com o não pagamento desses impostos? O prejuízo mínimo estimado foi de R$10 milhões. Em que período isso? No período de 2015 a 2019. Qual foi a quantidade de celular apreendida aqui em Maceió? Diversos celulares, não só celulares como outras mercadorias foram apreendidas, mas o que a gente pôde constatar é que centenas de aparelhos foram apreendidos. A quantidade é tão grande que a gente ainda não conseguiu quantificar perfeitamente com o número exato o número.
E o Ministério Público Estadual divulgou que mais 2 pessoas envolvidas no esquema de venda de celulares sem nota fiscal se entregaram. São os irmãos Hugo e Igor Acioli. O Hugo está à frente de 2 lojas e Igor trabalhava com o irmão, auxiliando na venda e também na entrega dos equipamentos. De acordo com o GAESF, 2 pessoas seguem foragidas.